Oi, povo de Deus, tudo bem com vocês? Finalmente consegui fazer esse vídeo. Consegui assim, né? Eu tava esperando um momento em que minha casa estivesse totalmente tranquila, eu arrumada, a Raquel dormindo, e eu descobri que não existe esse dia. E aí eu tô fazendo assim, daqui a pouco ela pode acordar, eu trazer ela pra cá, enfim, vamos que vamos, senão o negócio não acontece. Ela vai fazer 5 meses daqui a pouco e não tem um vídeo do nascimento dela, do meu milagre. Acho que a melhor forma de eu dar esse play no meu ministério virtual, que eu queria muito voltar, é contando meu testemunho do meu bebê arco-íris, da minha Raquel. Pra quem não tá familiarizado com esses termos, né, bebê arco-íris, bebê arco-íris é um bebê que metaforicamente veio depois de uma tempestade. Depois da tempestade vem um arco-íris. Que tempestade? Aborto, né? Quem sofreu por um aborto ou por abortos, quando o bebê nasce, quando essa vida vem à luz, é um bebê arco-íris. E a minha Raquel é um bebê arco-íris. Há 3 anos atrás, eu sofri um aborto espontâneo e foi bem no começo da gestação. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre a minha experiência. O embrião não chegou a desenvolver, mas assim, foi tempo suficiente para magoar muito, traumas. Só quem passou por um aborto sabe o quanto é traumático, o quanto é dolorido, principalmente porque eu sempre quis ser mãe. Então, é você ser mãe num dia e no outro não. Então, o psicológico fica muito conturbado. Enfim, é um momento muito difícil, realmente é uma tempestade. Quando aconteceu isso, o médico disse pra gente passar pelo menos 6 meses sem colocar a fábrica do bebê para funcionar, né? Então, a gente se preveniu 6 meses após o meu aborto. Isso foi há 3 anos atrás, tá? E aí, quando passou 6 meses, eu falei, pronto, vamos colocar agora a fábrica para funcionar. E a minha primeira gestação foi tudo no tempo e do jeito que eu planejei, sabe? Eu fiz numa época de período fértil e eu já sabia que eu ia engravidar e realmente engravidei. Ficou, tipo assim, tava tudo do jeitinho que a Paula planejou, calculou, tudo certinho. Então, obviamente, eu achei que ia ser da mesma forma, né? Eu achei que a gente ia parar de se prevenir e eu ia engravidar imediatamente. E aí começa a minha batalha, começa o meu deserto. Gente, passou 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos e só quem quer ser mãe sabe o quanto é frustrante. E esse deserto eu escolhi viver muito eu e Deus. Eu não compartilhei com a minha família que eu estava tentando engravidar. O meu esposo, eu passava pra ele, se eu engravidar, ok. Se não engravidar, tudo bem também. Só que por dentro eu estava muito frustrada. Quantas vezes eu chorei quando minha menstruação descia e eu chorava no banheiro trancada, meu esposo nem sabe disso. Foi um momento muito eu e Deus. Porque assim, gente, quando a gente perde um bebê, não é só você que deixou de ser mãe, é seu esposo que não é mais pai, é seus pais que não são mais avós. Então, são sonhos, sabe? Você tá mexendo com muitas pessoas. E eu não queria essa pressão a mais do que eu já estava passando, né? Imagina o quanto meus pais ficariam preocupados comigo, o quanto meu marido ficaria triste junto comigo a cada mês. Então eu não queria compartilhar isso. Foi algo que ficou entre eu e Deus realmente. Quando se passaram, eu vou fazer bem de forma resumida, tá, gente? Porque eu sei que falando assim 1 ano, 2 anos são só palavras, mas passar por isso não é fácil. Quando completou 2 anos e pouco que eu não estava engravidando, eu falei, quer saber? Talvez Deus não queira que eu seja mãe, eu tenho que começar a trabalhar com essa possibilidade. Às vezes, gente, a gente entende certas respostas de Deus com o tempo, mas às vezes é de bate-pronto, assim, é WhatsApp, é instantâneo. E eu me lembro que quando me veio esse pensamento na cabeça, talvez Deus não queira que eu seja mãe, poxa, Ele que me fez. O meu corpo pertence a Ele. Se eu não estou gerando vida, Ele que é o dono da vida e eu não estou gerando, logo Ele não quer que eu seja mãe. Eu tenho que começar a trabalhar com essa possibilidade aí. E na hora me veio assim na cabeça. Todas as mulheres da Bíblia que não podia ter filho. Então, Sara, Ana, Rebeca, Raquel. Começou a vir todas as mulheres que eram estéreis, que tinham algum problema e não tinham filhos. E elas tiveram filhos.
Aí de imediato me veio assim na cabeça, se essas mulheres não podiam ter filho, né? Se Deus fez elas, por que elas tiveram filho? Então, peraí, existe aí um percurso diferente e eu descobri que eu estava lutando com armas físicas, fisiológicas, biológicas, mas não estava usando as minhas armas espirituais. Sim, eu orava para Deus abençoar, para Deus tomar frente, para Deus me dar saúde. Eu tomava multivitamínicos, eu tinha aplicativo para acompanhar o período de fertilidade. Tava tudo ok, mas eu percebi naquele momento que eu estava travando uma batalha espiritual. Eu sei que tem gente que não acredita, eu sei que tem gente que pode interpretar errado o que eu tô falando, que todos os casos são batalhas espirituais, mas eu, naquele momento, na minha experiência, eu entendi isso, que eu estava travando uma batalha espiritual. Quando eu perdi a minha primeira gestação, no mesmo período, mulheres, que a minha cidade é pequena, a gente conhece meio que todo mundo, assim, né? Pelo menos umas 5 mulheres perderam filhos também. Então, não é normal. Até uma das coisas que eu aprendi nesse deserto é a diferença da vontade de Deus e da permissão de Deus, que são coisas distintas. A gente tem mania de achar, pode acontecer a tragédia que for. Ah, mas foi a vontade de Deus. Alto lá. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, não tem sofrimento, mas existem coisas que Deus permite que aconteça, mas não quer dizer que é a vontade de Deus. Como a gente vai entender essa permissão? Talvez com o tempo, talvez a gente nessa terra, né, nesse plano não entenda, mas a questão é, a vontade de Deus é boa, tá? Mas certas coisas é permitido que aconteça. E foi permitido que isso acontecesse comigo e com outras mulheres, só que, cara, não é normal, né? O nosso ventre gerando vidas que estão se perdendo. E eu comecei a falar, peraí, eu acho que tá na hora de eu lutar com armas espirituais. Eu não tenho muito hábito nas minhas orações e nos meus clamores de pedir coisas específicas. Deixa eu ver se dá pra entender. Por exemplo, eu nunca tinha falado assim, Senhor, me dá um filho, me dá um bebê. Nunca tinha pedido. Eu pedi assim, Deus abençoa a minha saúde, toma a frente da situação, tira a minha ansiedade. Eu falava aquela coisa que está envolvida em ter um bebê. Mas eu nunca tinha pedido um filho para Deus. Quando Deus me alertou em relação que, olha, certas coisas não é da minha vontade, está acontecendo, mas não é da minha vontade, eu comecei a pesquisar sobre isso e comecei a ver vários testemunhos, inclusive de mulheres famosas, tipo Fernanda Brum, que teve vários abortos, fazia exame, ninguém sabia o motivo, até ela conseguir ter filhos. Tanto que ela tem até aquela música, dá-me filhos, né? E aí eu falei, peraí, então eu vou começar a orar pedindo filho, porque era algo comum sobre as mulheres da Bíblia. Elas não podiam ter filhos e elas pediam a Deus um filho. Eu nunca tinha pedido. Que nem eu falei pra vocês, eu pedia saúde, eu pedia que Deus tomasse a frente, mas eu nunca tinha pedido um filho, eu achava que é demais pra mim. Tem certas coisas que eu falo, Deus, é demais pedir assim. E eu comecei a pedir um filho. Eu comecei a repreender o espírito de morte. Eu comecei a pedir vida, Senhor, dá vida. Cai por terra todo espírito de morte. Tudo que vem ceifar a vida de bebês cai por terra em nome de Jesus. E realmente existe uma batalha contra crianças. A gente tem vivido isso nos tempos atuais, tá? Eu acredito nisso assim, cegamente. Inclusive, eu continuo orando, né, nesse sentido. Peço até que você ore também, se você crê. Ore pelo seu filho, ore pela sua criança, pela criança dos outros. Até a que você sonha em ter e não tem ainda. Já ore desde já. Já consagre a Deus, já coloca na presença do Senhor, porque é uma batalha terrível que está acontecendo. E aí eu comecei a orar, e eu clamava, e eu chorava. Tem até um louvor, a bênção, que eu colocava, é bem famoso esse louvor, né? Eu colocava minha mão na barriga e falava que a bênção se derrame até 1000 gerações. Eu comecei a orar pela família dos meus filhos. Gente, a vida realmente é uma bênção, porque às vezes você acha que você não tem valor, aí você para pensar só um pouquinho. Se sua bisavó, tá, não tivesse nascido, se a mãe dela não quisesse ter filho, se a tua bisavó não tivesse nascido, a tua avó não teria nascido, a tua mãe não teria nascido, você não teria nascido.
É por isso que é tão importante descendência, e tem muitos relatos na Bíblia de descendência, porque eu sou a continuação de algo e alguém vai ser uma continuação minha, e isso é tremendo, isso é tão grande, sabe? Somos tão pequenos e ao mesmo tempo fazemos parte de uma grande história. E eu comecei a orar pela minha criança, e gente, assim, impressionante. Eu já tava com as esperanças assim no chão. Tava com as esperanças no chão, tanto que eu falei, talvez Deus não queira que eu seja mãe, ponto. Tava com as esperanças no chão, e de repente, quando eu comecei esse clamor, essa batalha, e gente, era uma batalha, tá? Eu sentia um peso, uma presença, é muito forte, assim, o que eu vivi com Deus, é porque não tem como transparecer, mas foi uma batalha espiritual mesmo, sabe? Quase que físico. Eu comecei a visualizar uma criança na minha casa. Não literalmente, tá? Não comecei a ver uma criança correndo aqui, não. Mas sabe quando a gente tem certeza que algo vai acontecer? É a mesma coisa de eu falar assim, olha, daqui a pouco eu vou na tua casa. Eu não tô na tua casa, mas você já sabe que eu vou chegar a qualquer momento. Eu comecei a viver essa realidade. Meu filho vai chegar a qualquer momento. Eu tinha uma certeza. E aí, por coincidência, no meio dessa batalha, minha menstruação atrasou. E eu sou bem regradinha, assim, né? Os dias são bem certinhos. Por isso que eu sempre descubro minhas gestações bem no início. Quando atrasou, eu falei, eu não acredito. Só que aquela, né, gente? Poderia vingar como não poderia. Eu sei que falando assim, fala, nossa, Paula, que falta de fé. Mas eu tive fé também na minha primeira gestação. Eu dobrei os meus joelhos, eu orei, eu clamei e não vingou. Então eu fui totalmente com calma. Eu queria proteger essa gestação. Eu queria que ninguém soubesse. Eu queria que aquele momento fosse... Eu continuasse no deserto. Se eu pudesse, eu não falava nem pro Felipe, meu esposo, sabe? Porque, gente, na minha primeira gestação, eu fiz vídeo anunciando pro meu esposo, pra minha família. Foi super emocionante, foi lindo. Só que depois que eu perdi minha gestação, eu ficava remoendo aquele vídeo, eu sofria, ficava chorando. Foi terrível, sabe, me desprender dele. Então, eu queria fazer tudo diferente do que eu fiz a primeira vez. E aí eu falei bem assim com o Felipe, falei, tem uma notícia boa e uma ruim pra te dar. Aí ele falou, fala ruim. Eu falei, a ruim é que a gente vai gastar mais dinheiro. E fala boa, eu falei, a boa é que a gente vai ser pai. Ele olhou assim, ficou sem reação. Porque no fundo, gente, eu não tava acreditando. No fundo, eu não tava acreditando. Tanto que eu fiz um outro teste e deu positivo novamente, que é daquele Clean Blue, né? Que é um pouquinho mais certeiro, assim, digamos. E a ficha não caía. Passava outro mês e a ficha não caía. A gente não contou nem pros meus pais, nem pros dele. A gente realmente viveu aquele momento na sensação de vamos ver o que dá. E aí, gente, cada dia era um milagre, cada notícia era um milagre. Quando a gente ouviu o coração, aí caiu um pouquinho da ficha, a gente começou a cair em si. Eu acho que no dia que eu me senti mãe mesmo, que eu falei assim, tá acontecendo, foi com 18 semanas que eu senti ela chutar. Aí eu falei, meu Deus, tem uma vida dentro de mim. Aí caiu a ficha, sabe? Depois descobri o sexo, a primeira morfológica, que é aquela ultrassom mais que dá pra ver mais, sabe? E ela tava em posição de oração, assim, o médico falou. Então a gente começou, tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo, tá acontecendo. E teve muita batalha nesse começo. Gente, pra vocês terem noção, na minha primeira gestação, nada aconteceu comigo. Pra não dizer assim que nada 100%, eu só dei uma escorregada e tive um susto pelo escorregão, mas foi assim algo muito bobo, muito bobo. Nessa gestação, eu fui picada por uma abelha, deu reação, minha perna ficou desse tamanho, vermelha, eu não conseguia pisar no chão. Eu tive susto que a panela de pressão, tipo, fez que explodir. Eu corri com um susto, caí no chão. Teve vários desafios. Minha mãe estava tendo arritmia no coração e eu não podia contar pra ela. E ao mesmo tempo estava nervosa com ela e não podia ficar nervosa por causa que passava pro bebê. Gente, vida de mãe é assim. Ela acordou, vamos ver se ela deixa eu gravar, né, amor? Então, a ficha não caía de jeito nenhum. Até que cada passo a gente foi sabendo o sexo dela,
ganhou um nome, né? Porque enquanto a gente não sabe é o bebê. Aí depois que descobriu que ela era menina, colocou o nome de Raquel. Raquel quer dizer ovelha no hebraico. E eu creio que ela vai ser a ovelha do bom pastor. Eu profetizo na vida dela que ela vai estar nos caminhos de Jesus. A gente deseja o que é melhor, né? Para os nossos filhos. Claro que ela vai ter a liberdade de escolher, mas eu sempre vou ensinar aquilo que é tremendo, que é soberano, que é a presença de Deus. Minha mãe. E aí a gente teve a nossa bênção. O nascimento da Raquel foi outro testemunho, tá? Era pra fazer, na verdade, eu vou fazer outro vídeo do relato de parto. Que a Raquel ia nascer prematura. Minha bolsa estourou, ela ficou na minha barriga ainda. Os médicos tentaram deixar ela lá pra ela não ir pra UTI, né? Que ia ser mais perigoso ainda. Foi bem intenso, foi um parto normal bem tenso. E eu posso até fazer um vídeo falando sobre isso, fazer um vídeo contando sobre o relato de parto. Mas assim, gente, esse vídeo que eu tô fazendo agora, ele é muito forte pra mim, né? Né, mãe? Né, mãe? Conta pra eles, mãe, conta. Porque quando eu fiz o vídeo do aborto, eu pensei, né? Um dia eu vou fazer um vídeo contando o meu milagre. E é o que tá acontecendo agora. Então é muito forte pra mim fazer esse vídeo, sabe? Então, assim, não desista de orar pelos seus filhos. Não é menos fé se você tiver condições financeiras de fazer um tratamento, sabe? Enfim. Mas não desista, porque realmente existe uma guerra muito grande contra as crianças. A gente tá vendo até isso hoje em dia, né? Nas creches, nas escolas, abuso infantil nem se fala, estupro de menor, família matando, a mãe matando os próprios filhos. Então, assim, é uma opressão terrível que está acontecendo. Então, ore pelas crianças, gente. Não esqueçam de orar pelas crianças, porque elas estão sendo, assim, bombardeadas. O que foi, mulher de Deus? Ai, minha bateria tá acabando também, mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Eita, vem, mulher. Tive que amamentar aqui, gente, pra conseguir finalizar esse vídeo. Mas assim, se você gostou, se foi relevante pra você, curta, porque assim, eu já estive do lado de lá pesquisando testemunhos, né? É tão bom quando a gente vê. Ela não gosta que eu converse enquanto eu amamento. É bom a gente ver que foi possível pra alguém. Na época que eu perdi, teve mulheres que entraram em contato comigo e os relatos delas foi tão importante pra mim, porque às vezes as pessoas querem consolar, mas só quem viveu sabe como é que é. Então, se você não teve ainda o seu bebê, o seu milagre, o seu bebê arco-íris, não desista, continue a orar, né? E eu peço a Deus que o seu ventre seja frutífero e que venha uma bênção, independente do tempo. Enquanto isso, vá vivendo, sabe, vai se cuidando, vai trabalhando essa morada que um dia vai ser de um bebê.